Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. No último vídeo eu conversei com vocês como que foi a minha visão em relação à forma online, né? Fazer medicina de forma online. E eu falei pra vocês que tinha muita coisa pra se falar, né, a respeito. E uma delas foi o método de estudar que eu tive que mudar um pouquinho. Então eu vou aproveitar esse vídeo aqui pra falar como que eu estudo, como que é a minha forma de estudar, qual que é a forma que eu consigo absorver melhor o conteúdo e qual que é a forma que é mais produtivo pra mim. Então, antes disso, eu gostaria muito que você curtisse esse vídeo. Se você ainda não for inscrito nesse canal, se inscreva aqui embaixo. Bom, então eu vou começar falando com vocês como que era um pouco da minha rotina antes da pandemia, né? E depois da pandemia. E durante a pandemia, no caso. Então, antes da pandemia, funcionava assim, nossas aulas eram integrais. Às vezes a gente tinha alguma janela verde que a gente utilizava pra estudar. O que são janelas verdes? São períodos que a gente não tem aula. Só que é tanto conteúdo que a gente sempre vai estar fazendo alguma coisa nessas áreas verdes, janelas verdes. Mas na maior parte das vezes as aulas eram de manhã, na parte da manhã e na parte da tarde. Então assim, eu ia pra faculdade, né, acordava às 5 horas da manhã, me arrumava todas as minhas coisas, que eu ia ficar o dia todo na faculdade, então tinha que arrumar tudo antes de ir, arrumava minha mochila e tal. E ia pra faculdade, a aula começava às 7h30. Nesse primeiro período a gente tinha, geralmente era uma matéria, né, então a gente era uma matéria pra manhã inteira, então era das 7h30 às 11h10, e a gente tinha um intervalo ali 9 horas da manhã, mais ou menos. Aí depois a gente parava pro almoço e retornava 1h30. Aí tinha a matéria da parte da tarde. E depois eu vim embora. Então assim, eu levava marmita, então assim, eu ficava o dia todo na faculdade. Ficava lá a partir da manhã, almoçava na faculdade, lanchava na faculdade. Só não jantava porque, né? Durante as minhas aulas, eu sempre levava folha pra anotar o que o professor estava falando. Então, eu anotava tudo de qualquer jeito. Aí você descobre por que geralmente médico tem a letra feia. Porque é muita coisa pra anotar e você quer fazer tudo muito rápido, tudo ao mesmo tempo. Então, a letra saiu horrorosa. Eu anotava tudo que... Tentava anotar tudo que o professor falava no papel. E quando eu chegava em casa, né? Eu tentava fazer um resumo. Eu pegava o livro na biblioteca. Às vezes não, né? Na maioria das vezes eu pegava o livro na biblioteca e lia a matéria do professor. Às vezes o professor ele disponibilizava os slides. Então eu sempre utilizo os slides pra me guiar. Tipo, o professor falou esses pontos. Então tem que focar nesses pontos. Tentava achar esses pontos no livro. Fazia ali a leitura do livro, pegava ali o slide para me guiar e ia fazendo o meu próprio resumo à mão. Não era toda a aula que eu utilizava livro, às vezes a própria explicação do professor com os slides dele já dava para estudar, né, dependendo da matéria, dependendo do assunto, e eu sempre fazia resumos à mão mesmo, porque eu não gostava muito de mexer muito, ficar muito em frente à tela, computador, nunca gostei, então eu preferia fazer à mão, fora que quando eu ia fazer na mão, eu achava que eu decorava mais, que era muito mais fácil pra mim, principalmente que eu fazia ali, já grifava, eu tenho uma memória muito mais visual, então às vezes eu lembrava na hora da prova que eu grifei de tal cor determinada informação. Então os resumos à mão me ajudavam muito. Aí assim, no primeiro semestre eu não sabia se eu utilizava caderno, folha sulfite ou pasta, então eu utilizava os dois. No primeiro semestre de medicina eu meio que não sabia estudar direito. Aí no segundo semestre eu passei a usar caderno, que deu muito certo. No terceiro semestre eu comecei a utilizar só a pasta, porque a folha sulfite é maior e como fica dentro do saquinho é mais fácil de cuidar. Então eu passei a utilizar a pasta. Então assim, eu já utilizei caderno, já utilizei pasta e hoje eu acho que o melhor assim que eu mais me adaptei foi realmente a pasta, né? Fora que assim, tem muitas matérias e às vezes no caderno eu queria seguir uma sequência, às vezes não dava. Eu tinha que, por exemplo, eu queria fazer um resumo hoje, mas eu precisava, só que tipo ia quebrar a sequência ali no caderno dos dias, então meio que foi ficando uma bagunça. Então eu descobri que a pasta foi o que mais me ajudou assim. Então basicamente a minha rotina era essa, era a faculdade, chegava em casa, se livro, ou material do professor, ou algum outro material que o professor passava, às vezes tem professor que gosta muito que a gente leia artigo, e ia fazer resumos. Além dos resumos, eu também gosto muito de mapas mentais. Nos últimos semestres eu vi que me ajudou demais. Então eu tenho um caderno de desenho que serve só para eu fazer mapas mentais, que também me ajuda muito, principalmente que eu falei, porque a minha memória é muito visual. E no mapa mental eu coloco os pontos principais, assim, tipo, tal matéria, por exemplo, deixa eu pegar uma aqui.
sei lá, matéria de memória que vem aqui na minha cabeça. Aí eu já pego os pontos principais e vou colocando assim, porque é o que eu preciso saber. Então, pra estudar pra prova, eu pego aquele mapa mental, aí eu pego lá o mapa mental, bato o olho, vejo aquele ponto, eu sei esse ponto, beleza, não sei, então pego o resumo. Então, assim, eu tento fazer o resumo mais completo possível pra eu não precisar pegar o livro quando for pra estudar pra prova. Então, eu faço resumos à mão, faço o mapa mental, às vezes, além disso, eu gosto muito de desenhar. Nos primeiros semestres eu fazia muito isso, essa técnica de desenhar. Hoje em dia tá ficando cada vez mais, eu tô tendo menos tempo, então eu não consigo fazer tantos desenhos. Mas eu vou até mostrar aqui algumas coisas pra vocês sobre como que eu vou fazendo. Resumo, mapa mental, desenho, às vezes eu faço algumas fichinhas também de resumos. Então essa é a minha rotina. Uma coisa que me ajuda muito é sempre escrever. Eu tenho um calendário, que eu vou ter que mostrar aqui porque eu tirei ele daqui. Mas eu tenho um calendário e todos os dias lá eu coloco, hoje eu tive tal matéria. Eu tive saúde da mulher e à tarde eu tive saúde da criança. E daí eu coloco lá. E toda vez que eu estudo, que eu faço resumo dessa matéria, eu grifo. Que daí eu tenho uma noção, assim, do que tá faltando eu fazer. Porque, gente, se eu tenho aula o dia todo, eu só vou até a noite pra estudar, pra fazer resumo. Então, na maioria das vezes, não vai dar tempo. Então, eu tenho que utilizar feriado, eu tenho que utilizar sábado, domingo. E é assim, e não tem jeito. Sempre vai acumular matéria. Mas é dando certo, o negócio é ter rotina. O máximo que você conseguir de estudar, se você tá no pique, vai. Então, é basicamente isso, a minha rotina. Quando é pra estudar pras provas, igual eu falei, eu não vou pegar no livro, né? Eu só pego ali os resumos e os esquemas que eu fiz. Pego o mapa mental, pega um desenho que eu fiz lá, principalmente questão de anatomia, algum esqueminha que eu fiz, um resuminho pequeno, alguma coisa assim pra estudar. Eu sempre tento explicar pra mim mesma. Eu lembro que teve uma matéria, nossa, mas que matéria difícil e complicada. E tipo assim, a aula não foi legal. Então meio que eu tava pegando o ranço daquela matéria. E foi bem interessante porque eu fingi que eu gostava daquilo. Eu peguei o meu resumo que eu tinha feito. Eu tinha feito resumo já? Já. Eu peguei o resumo e eu falei assim, eu amo essa matéria. E eu comecei a explicar pra mim mesma, como se eu amasse. Gente, eu absorvi aquela matéria de uma maneira que, tipo assim, quando caiu na prova eu fiquei super feliz. Então eu sempre tento explicar pra mim mesma ou explicar pra alguém, sabe? Pego de frente pro espelho, explico pra mim mesma. Fica muito mais fácil de absorver. Porque aí o que acontece? Eu assisti a aula, então já absorvi um pouquinho. Li o livro, absorvi mais um pouquinho. Fiz o resumo ali, absorveu mais um pouquinho ali, pegou ali a memória visual, absorveu mais um pouquinho. Daí quando eu explico, daí absorvo mais um pouquinho e é engraçado, porque na hora que eu tô explicando, às vezes eu mesma fico com dúvida, eu fico pensando, nossa, mas isso daqui? Aí eu vou pesquisar. Esse era o meu método de estudos. Aí veio a pandemia. Com a pandemia, eu tentei fazer a mesma coisa, né? As aulas passaram a ser remotas, então o meu esquema era o mesmo. O professor ia dar aula, eu ia fazer anotação de qualquer jeito, depois ia fazer todos os meus resumos. Uma coisa muito boa é que eu passei a ganhar mais tempo, né? Por conta da questão de transporte, e eu fico menos cansada em casa, então eu tinha muito mais tempo para fazer os meus resumos à mão. Isso me ajudou muito. Quando eu comecei a fazer, igual eu fazia na aula, as anotações, eu percebi que de forma online os professores eles vão de uma forma mais rápida. Por quê? Eu acredito que quando tá lá no presencial, os professores eles estão vendo quando o aluno tá com cara de dúvida, tá? Às vezes a gente nem precisa falar que a gente tá em dúvida, o professor já sabe. E daí ele repete mais vezes até o aluno entender, né? Então, eu percebi que lá no presencial o professor ele falava mais devagar e dava tempo a anotar. E às vezes eu percebia também que às vezes o professor, ele via que a gente estava anotando, ele dava ele esperava um pouco a gente anotar. No online, o professor ele vai que vai. Como é mais rápido, eu percebi que eu não estava acompanhando o professor. Principalmente porque no online você tem muito mais... Quando começou a forma online, eu vi que eu me distraía mais. Aí eu me perdi aqui, pra voltar é complicado. Aí eu mudei um pouco essa técnica e eu comecei a escrever no computador. Então eu abri aqui a janela, né? Metade da tela do computador era a aula do professor e metade aqui era a tela do Word e eu comecei a escrever no computador. E assim, nossa, pra mim eu descobri um mundo naquele momento.
porque assim é muito mais rápido quando você digita. Então assim, eu comecei a digitar até a respiração do professor, porque realmente dá pra você acompanhar certinho. Então eu tive que fazer essa mudança, só que assim, eu passei a fazer da mesma forma. Eu fazia o resumo no computador, mas depois eu pegava e passava a fazer meu resumo à mão. A diferença é que no computador, como você escreve mais rápido, você dá pra entender a letra do computador. Às vezes eu chegava em casa e eu ficava me perguntando o que eu escrevi aqui, né? Então isso é uma vantagem. E o meu método de estudar agora na pandemia, nesses últimos tempos, foi assistir a aula, fazia a anotação pelo computador mesmo e depois passava pra folha, né? Fazer resumos em folha. Aí, outra coisa que mudou é que a biblioteca tá fechada, então a gente tem que utilizar os livros da biblioteca virtual. E foi uma coisa que eu aprendi que eu gostei bastante. E na biblioteca virtual tem como você grifar, tem como você colocar emojizinhos. Nossa, eu adorei isso. Porque eu sou muito ligada a esse negócio de desenho, então às vezes eu gostava muito de uma parte que eu lia, eu grifava e colocava um coraçãozinho lá. Não esquecia. Então, além de aprender a utilizar, fazer a leitura dos livros no computador, eu aprendi a gostar. Em relação a algumas aulas práticas da faculdade, algumas aulas que podem ser de uma forma online, os professores eles estão fazendo. Por exemplo, questão de anatomia, sim, eles estão fazendo, então deu uma mudada nisso. E mesmo sendo uma aula prática, eu tô tentando anotar tudo para eu não esquecer, porque muitas vezes eu fazia assim, eu ia para aula prática e eu anotava muito pouco. E agora na forma online eu tô anotando muito mais. Questão assim de atendimento, questão de anamnese. Tem uma plataforma agora que os professores utilizaram muito boa nesse semestre, né? Que é como se a gente estivesse de frente para o paciente, a gente pode fazer perguntas. Enfim, algumas aulas práticas estão sendo de forma online. E assim, esse semestre eu tentei anotar de tudo, independente se era aula teórica, aula prática, mesmo que era aula prática, eu tava tentando anotar de tudo. Então, basicamente, nessa pandemia, eu acho que o que mudou foi muito mais essa questão que tá tudo agora mais no computador, mais tecnológico, né? Mas ainda assim, eu prefiro fazer as minhas coisas à mão mesmo. Só que eu acho que isso vai ter que mudar porque eu começo a perceber que cada vez que a gente avança um semestre, menos tempo a gente tem. Então, nesse último semestre que eu passei, por mais que eu tentei ter o máximo de organização, ainda assim deixou acumular matéria e eu não consegui fazer todos os resumos à mão. Então, o que aconteceu? No finalzinho desse semestre, eu tive que fazer os resumos tudo no computador mesmo, que não ia dar tempo de fazer à mão. O que eu percebo é que cada semestre a gente tem que se adaptar, independente se tá em pandemia ou não, sempre vai dificultando e sempre você vai ter que ter ali alguma forma de se sair daquilo, de passar por esse desafio. Mas eu acho que no final tudo vai dar certo, né? E esse semestre, outro método também que eu passei a utilizar é começar a pesquisar questões de determinado assunto, porque conforme a gente está avançando, a gente está saindo ali daquele ciclo básico, a gente já começa a ter assuntos que caem em provas de residência. Então eu acredito assim, gente, que cada semestre vai mudando a forma de estudar, igual eu falei, no primeiro semestre eu nem sabia como estudar, sabe? No segundo semestre que eu fui mudando. Então se você ficou com alguma dúvida aqui de como que eu estudo, como que é certinho, pode deixar aqui embaixo que eu posso fazer outro vídeo respondendo só as perguntas de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece aqui de curtir e de se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima!